Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. É um prazer ter você aqui mais uma vez nos acompanhando e mais uma vez podendo juntos estudarmos a palavra de Deus e assim aprendermos um pouquinho mais a respeito da nossa fé, da fé que nós professamos e com o objetivo de que a nossa espiritualidade, a fé que nós professamos de fato faça sentido para nós e molde a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Nós hoje chegamos a mais uma aula, da nossa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade, já caminhando aí para a nossa reta final. Ainda teremos mais algumas poucas aulas para percorrer e assim finalizarmos essa série de estudos que nós estamos, mas até aqui nós já percorremos um bom caminho e espero que você que tem nos acompanhado possa ter sido edificado até aqui, possa ter tido a sua fé fortalecida e a partir das ferramentas que nós expusemos aqui, você possa ter conseguido, avaliar a sua espiritualidade, a espiritualidade de pessoas que estão próximas a você, não com o objetivo simplesmente de julgar, mas também de direcionar essas pessoas para viverem uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que agrada ao Senhor. E hoje então nós chegamos, em mais um sinal, o nono sinal confiável. Então você que ainda não viu as outras aulas, está chegando aqui conosco hoje, o caminho que nós percorremos foi de apresentar uma breve introdução a respeito da espiritualidade nos nossos dias e aquilo que de fato importa para esse julgamento da espiritualidade, e nós vimos então o conceito das afeições, como Jonathan Edwards nos expõe. Depois nós vimos sinais não confiáveis da verdadeira espiritualidade, ou seja, sinais que expressam uma espiritualidade, mas que não são confiáveis para que a gente dizer se uma espiritualidade é verdadeira ou não. E a partir de então nós estamos vindo sinal a sinal, hoje chegando ao nono sinal confiável daquilo que pode nos expressar uma espiritualidade verdadeira. E o sinal de hoje, então, é o equilíbrio. Como que nós vamos ver como que uma espiritualidade equilibrada, de acordo com aquilo que as escrituras nos mostram, ela pode ser um sinal confiável da verdadeira espiritualidade. Porque muitas vezes nós pesamos os aspectos da espiritualidade de uma maneira muito desigual, desbalanceada. E a gente vai ver que, na verdade, as escrituras, em alguns aspectos, elas nos apontam tanto para uma coisa quanto para outra, mostrando que quando a gente tende a pesar para um lado apenas, a gente pode estar expressando, na verdade, uma falsa espiritualidade, porque a Bíblia nos aponta para um equilíbrio naquela questão quanto a alguns assuntos. E nós vamos então, durante a aula de hoje, expor isso e mostrar que o equilíbrio é um sinal confiável para que nós possamos avaliar se uma espiritualidade é verdadeira ou não. Ok? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, é a 14ª lição dessa série. Nós já estamos aí caminhando para o final. Acredito que nós vamos ter entre 16 e 17 aulas nessa série. Então nós já estamos bem pertinho do final hoje com a 14ª aula, ok? Então vamos lá, sem mais demoras aqui, irmos para a nossa aula de hoje. Então, deixa eu só preparar aqui. Lembrando que essa aula ela está gravada, tá? Devido a muitos problemas que nós tivemos com a transmissão ao vivo, nós temos
feito assim. Eu espero que nas próximas aulas, na verdade, a gente faça ao vivo, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de interação, estarmos juntos no mesmo horário aqui, mas hoje ainda essa aula é gravada, mas isso não impede de você deixar a sua dúvida, de você interagir conosco aqui nesse vídeo, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é esse, equilíbrio, tá? Então, o que eu quero mostrar ao longo dessa aula, que é o que o Gerald mostra lá no livro que nós temos usado como referência, né? Se você chegou agora, né? Nós estamos usando esse livro aqui, 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Não estamos passando por todos os sinais, mas ele é a base do nosso estudo aqui, tá bom? E o que ele aponta é que uma verdadeira espiritualidade é uma questão de equilíbrio. O que ele quer dizer com esse equilíbrio? Ele está dizendo que, na verdade, uma verdadeira espiritualidade não é uma espiritualidade que parte só de uma profissão de fé com os lábios, mas também é algo que é exposto no nosso caminhar. Não é só algo que atende a nossa mente, mas é algo também que é exposto nas nossas atitudes. Não é algo apenas intelectual, mas é algo que é expresso em cada uma das nossas ações, em cada coisa do nosso dia a dia. Então, o equilíbrio que Gerald está propondo para a gente é justamente esse equilíbrio entre ser algo que nós cremos e algo que de fato está presente na nossa vida a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, em cada aspecto da nossa vida, ok? Então, os crentes que amam a Deus, eles amam também ao seu próximo. Isso é um equilíbrio. Os crentes que seguem a Cristo nos bons momentos, eles também seguem a Cristo nos maus momentos. É isso que Gerald vai mostrar para a gente a partir de vários aspectos da vida, e principalmente da vida cristã, dentro dessa proposta equilibrada da vida cristã. Então, isso não quer dizer que a vida do santo ela é perfeita. A gente não está querendo mostrar que todo mundo que vive uma vida espiritualmente verdadeira, que vive uma verdadeira espiritualidade, eles vivem a sua vida com perfeição. Na verdade, esse senso nosso de equilíbrio, ele sempre é imperfeito. E essa nossa imperfeição, muitas vezes nos levam a preferir um lado do que o outro, nos trazendo a um desequilíbrio. E isso pode ser porque a gente foi ensinado de uma maneira incompleta, ou não que a gente foi ensinado de uma maneira incompleta, mas que ainda o nosso ensino não está completo. Pode ser também devido às diferentes aspectos da personalidade de uma pessoa e de outra. Então, dentro dessas singularidades de personalidade, a gente tende a escolher alguma coisa em detrimento da outra, ou até mesmo por erros de julgamento, ou seja, diante de situações, a gente julga de maneira errada e isso nos leva a pender para um lado ou para o outro. Então, esse nosso senso de equilíbrio ele é imperfeito. Às vezes a gente pode até achar que vivemos uma vida equilibrada, mas por termos um senso imperfeito desse equilíbrio, nós podemos ter uma vida imperfeita e estar desequilibrado em algumas questões. E é isso que a gente vai ver. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba dessa vida equilibrada que aponta para uma verdadeira espiritualidade é um equilíbrio entre segurança e temor. Tá? Na última aula, a gente falou bastante sobre temor de Deus.
né, que era o sinal confiável da verdadeira espiritualidade que a gente estava vendo ali. E a gente vai ver agora que a vida do santo tem um tremendo desequilíbrio que, em geral, caracteriza a espiritualidade falsa. Tá? Ou melhor, eu li errado aqui, né? A vida do santo, ela não tem esse desequilíbrio. O que essa vida desequilibrada, na verdade, ela caracteriza uma espiritualidade falsa. Enquanto o equilíbrio da vida do cristão, do verdadeiro santo, é a característica que aponta por uma espiritualidade verdadeira. E esse primeiro desequilíbrio que muitas vezes é apontado é um desequilíbrio entre segurança e temor, ou seja, uma segurança de salvação que não está equilibrada com temor a Deus. Ou seja, confessa Cristo e está muito convicto da salvação, mas ao mesmo tempo negligencia uma vida religiosa. Ao mesmo tempo negligencia uma vida de obediência a Deus. Ou seja, existe uma fé, existe uma certeza de salvação, mas ao mesmo tempo não existe uma mudança de vida, o que faz com que a balança fique desequilibrada, porque a vida com uma espiritualidade verdadeira é uma vida onde existe um equilíbrio entre o temor a Deus, que é o que nos leva a uma vida religiosa, a uma vida de obediência, e a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa fé. Então tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Você não pode apenas confessar a Cristo e não temer ao Senhor, como nós vimos na última aula. Você precisa andar com isso equilibrado na sua vida. Então, na verdadeira espiritualidade, há um equilíbrio entre essas duas coisas. Um equilíbrio de alegria e de tristeza. Que alegria é essa? A alegria da salvação, a alegria de nós podermos ter a certeza que em Cristo nós estamos salvos, mas ao mesmo tempo uma tristeza porque apesar de termos, né, essa certeza da salvação, a gente ainda continua pecando. Uma tristeza que tem a ver com o lamento pelos nossos pecados. Assim, irmãos, a gente pode dizer que o equilíbrio da verdadeira espiritualidade é um equilíbrio entre a certeza da salvação e o temor de Deus com o lamento pelo pecado. A gente tem a convicção de que estamos salvos, mas ao mesmo tempo continuamos lamentando pelos pecados que cometemos todos os dias. Estamos alegres pela salvação que Cristo nos proporciona, mas estamos tristes, lamentando o pecado que ainda habita em nós. Não podemos viver com essa balança desequilibrada, mas precisamos manter essas duas questões em equilíbrio. Uma outra questão que precisa ser equilibrada, irmão, é o amor por Deus e pelas pessoas. Infelizmente, existem no meio cristão pessoas que professam um grande amor por Deus e por Cristo, mas elas continuam cheias de rancor, cheias de inveja, frequentemente estão em conflito umas com as outras. É muito comum, nós vemos pessoas que declaram um amor intenso a Deus, mas não conseguem amar ao seu irmão. Vão à igreja, mas não conseguem manter um relacionamento, porque não conseguem amar as pessoas. É interessante que as Escrituras nos mostram lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, que não é possível amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê.
1 João vai nos mostrar e deixar claro para nós que um cristão verdadeiro, ele conserva um equilíbrio entre amor por Deus e pelas pessoas. Não há como você ser um cristão verdadeiro, exercer uma verdadeira espiritualidade, se você só ama a Deus. Assim como não há a possibilidade se você só amar as pessoas e não amar a Deus. Isso é mais óbvio ainda. Mas o que essa vida equilibrada que a verdadeira espiritualidade mostra para nós é que o amor a Deus e o amor ao próximo estão presentes na vida do santo verdadeiro. Se você vive uma verdadeira espiritualidade, não há como você não amar o seu próximo. Não há como você não amar a Deus. Isso precisa estar equilibrado na sua vida. Uma outra questão sobre esse amor é um equilíbrio também entre o amor pelos amigos e pelos estranhos. Ou ainda podemos falar entre os amigos e os inimigos. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm uma facilidade gigantesca de amar. Mas de amar as pessoas que são semelhantes a ele, amar pessoas que são próximas, pessoas que o beneficiam, amigos, familiares, mas não conseguem amar pessoas que são diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que estão em status sociais diferentes, pessoas em condições totalmente diferentes, pessoas que as magoaram. E o próprio Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, porque não há valor real quando nós amamos aqueles que são fáceis de amar. Mas o santo verdadeiro, na verdade, ele tem um equilíbrio. Ele não ama somente os seus amigos. Ele consegue amar também aqueles que são diferentes. Ou seja, irmão, se você é alguém que só ama aquele que é fácil de amar, que só ama os seus amigos, que só ama os seus familiares e nunca consegue amar aqueles que te ofenderam, aqueles que são diferentes e pensam diferente de você, a sua balança está desequilibrada, ela está propensa só para um lado. E isso é um sinal confiável de que a sua espiritualidade não é verdadeira. Você precisa manter um equilíbrio e amar tanto aqueles que são fáceis quanto aqueles que são difíceis. Uma outra questão ainda dentro desse amor é o amor pelo próximo e o amor pela família. Algumas pessoas, elas amam o seu próximo, ou pelo menos fingem amá-lo, né? Mas vamos supor que, de fato, elas conseguem amar as pessoas que estão na igreja, as pessoas que elas convivem, mas quando chegam em casa, são maus, não conseguem amar os seus próprios familiares. Porque é em casa que elas revelam quem de fato elas são. Às vezes, irmão, o lugar mais difícil para que nós demonstremos o nosso amor é em casa. Porque em casa nós nos sentimos livres. Nós nos sentimos com liberdade para ser quem de fato nós somos. E daí em casa nós deixamos de lado toda a nossa gentileza, toda a nossa discrição que nós costumamos demonstrar quando estamos fora de casa. Às vezes nós conseguimos demonstrar um amor pelo próximo, mas não conseguimos demonstrar o amor dentro da nossa própria casa. É em casa que fica evidente quando existe um abismo entre o que nós dizemos ser e o que de fato nós somos. Quantos relatos nós não vemos, né, de filhos que
acabam até se afastando da espiritualidade verdadeira por conta da forma como seus pais vivem em casa. Porque fora de casa o pai diz ser uma coisa e dentro de casa o pai é outro. Há um desequilíbrio nesse aspecto. Nós, muitas vezes, irmãos, a gente não demonstra esse amor em casa porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo na nossa casa. E a gente trata as pessoas de dentro de casa de maneira totalmente diferente, como nós trataríamos um hóspede na nossa casa, por exemplo. Mas, irmão, eu não quero dizer com isso que a gente não ama os nossos familiares, mas muitas vezes que há esse desequilíbrio, né? Por exemplo, eu duvido que um pai cristão ele não ame o seu filho. Mas é verdade, irmão, que muitas vezes a gente não expressa o amor pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelas pessoas que moram conosco. E muitas vezes a gente faz isso por causa do legalismo. Por quê? Porque a gente está muito mais preocupado com o que os outros falam do que com o que os outros pensam, do que em de fato mostrar às pessoas da nossa casa que nós as amamos. Nós estamos preocupados muitas vezes em fazer com que as pessoas da nossa casa sigam regras por conta do que os outros pensam, do que em de fato demonstrar o amor de Cristo a elas. E, irmão, é por isso que existem tantos filhos aí que não querem nem saber do cristianismo. Porque o cristianismo para ele é apenas uma imposição de regras, que às vezes nem é o pai e a mãe que impõe, mas os de fora. E o pai, ao invés de amar o seu filho, vive nesse legalismo imposto pelos outros. Tome cuidado, irmão. A gente precisa ter um equilíbrio, porque muitas vezes a gente tem amado mais os de fora do que os de dentro da nossa casa. E isso, ao invés de levar você a uma espiritualidade verdadeira, tem demonstrado, na verdade, uma falsa espiritualidade. Pior do que isso, tem levado os seus familiares, as pessoas que você ama, para longe da verdadeira espiritualidade. Equilibre isso, irmão. Ame dentro e fora da sua casa. Ame a Deus, ame ao seu próximo, ame a sua família. Coloque isso de uma maneira equilibrada na sua vida. Tá? A pessoa realmente espiritual, ela mantém o equilíbrio entre amar o próximo e amar os seus familiares. Ainda nesse amor, irmão, a gente precisa também ter um equilíbrio entre corpo e alma. Nós não podemos apenas amar a alma dos perdidos, assim como também não podemos amar apenas o corpo. Algumas pessoas na igreja, elas estão muito preocupadas em alimentar os pobres, em vestir os nus, ou seja, em atender aqueles que têm necessidade. Mas muitas vezes essas pessoas não consideram a evangelização importante. Pessoas assim costumam dizer que a nossa mensagem ela não pode beneficiar de fato uma cultura que não conhece a Cristo. Ou seja, nós como cristãos, nós temos a obrigação de ir lá e atendê-las na sua necessidade, que muitas vezes é a fome, muitas vezes são as roupas, atender a sua necessidade de uma maneira geral, mas nós não podemos impor uma fé a elas, porque elas já têm uma fé. Por outro lado, irmãos, existem também pessoas na igreja que acreditam que as energias, os recursos da igreja devem ser direcionadas
somente para a evangelização. Esforços para ajudar os pobres, os necessitados, devem ficar para o governo. E a igreja deve se empenhar a levar o evangelho. Ou seja, o primeiro grupo está preocupado com o corpo apenas. O segundo grupo está preocupado com a alma apenas. Mas será que é assim? Será que nessa balança nós precisamos escolher um lado? Jesus não fez isso. Jesus atendeu as duas necessidades, as duas coisas. Por exemplo, quando nós olhamos para o relato da multiplicação de pães e peixes, que tem um registro lá em Marcos 6, nós podemos ver que Jesus, ele se importava tanto com o corpo, tanto com a alma. Jesus não negligenciou o ensino, a evangelização, mas também não negligenciou a fome daquele povo. Ele não negligencia a ação social. E ali a gente pode ver um equilíbrio da fé cristã. Uma fé que alimenta o corpo e também alimenta a alma. A atitude de Jesus nos leva a perceber que nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós, quanto igreja, nós não podemos fechar os olhos para as necessidades materiais, físicas das pessoas. Assim como não podemos fechar os olhos para as necessidades espirituais. As pessoas têm precisado das duas coisas. E nós não podemos negligenciar nenhuma, nem outra. Uma espiritualidade que tem gastado todo o seu recurso para um ou para outro, irmão, não é uma espiritualidade verdadeira. O Senhor pediu para que nós nos atentássemos às necessidades dos outros. O Senhor nos mandou a pregar, a evangelizar, fazer discípulos. Então nós precisamos manter o equilíbrio entre essas coisas. Além disso, irmãos, uma vida equilibrada que vai apontar para uma espiritualidade verdadeira é uma vida que se preocupa não só com o pecado dos outros, mas que também se preocupa com seus próprios pecados. Não é uma vida que se preocupa só com os seus próprios pecados, mas uma vida que também se preocupa com o pecado dos outros. Existem pessoas que são extremamente obcecadas com o pecado dos outros, mas não enxergam os seus próprios. É aquela ideia, né, de consegue enxergar o cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar a trave que está nos seus olhos. O Jonathan Edwards, ele diz que o zelo falso e esse zelo espiritual, né, ele é muito fácil de se identificar, porque esse zelo falso, ele se indigna muito fácil com o pecado dos outros, mas ele é cego para o seu próprio pecado. Às vezes é o mesmo pecado, mas ele trata o outro de uma maneira totalmente diferente ao que trata a si mesmo. Irmão, uma verdadeira espiritualidade, ele percebe que também é pecador. Ele percebe o pecado do outro, mas sabe que ele também peca. E aqueles, muitas vezes, que não estão nem aí para o pecado dos outros, também é sinônimo de que não está vivendo uma verdadeira espiritualidade. Porque é egoísta. Só olha para si, só quer resolver o seu, mas ao ver o outro pecando não o exorta, não o corrige. Nós precisamos manter esse equilíbrio, nos preocuparmos com os nossos pecados e nos preocuparmos com os pecados dos outros, numa mesma intensidade, não olhar só para o outro e julgá-lo, mas também reconhecer que somos pecadores, mas também não ficar satisfeitos quando vemos o outro pecando e não o corrigirmos. Jesus disse
que os cidadãos do seu reino, eles lamentam os próprios pecados e estão cientes da sua pobreza espiritual. Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque quando somos pobres de espírito, nós reconhecemos os nossos próprios pecados. A pessoa genuinamente espiritual, irmão, ela apresenta uma preocupação equilibrada com os pecados próprios e com o pecado do outro. Cuidado, irmão, se você não consegue enxergar que você também é um pecador. Que você é tão pecador quanto o outro. Porque quando você faz isso, a sua balança está pensa, em desequilíbrio. Porque você é tão pecador quanto o outro. Equilibre isso, para que você mostre uma verdadeira espiritualidade. Além disso, irmãos, nós também podemos dizer que muitas vezes há um desequilíbrio na nossa confiança em Deus. Nós confiamos em Deus para a salvação, mas não confiamos para a provisão. E isso desequilibra a nossa vida. Por exemplo, quando você diz que confia totalmente em Deus, você de fato está dizendo que Deus é o Senhor sobre toda a sua vida? Porque alguns dizem que confiam totalmente no Senhor, mas não estão dispostas, por exemplo, a dar o seu dinheiro para ajudar o próximo, não estão dispostas a dar o seu dinheiro para espalhar o Evangelho, porque muitas vezes têm medo de que não consigam se sustentar. Ou seja, essas pessoas muitas vezes elas dizem que confiam em Deus com as suas almas porque acreditam na salvação que Ele proporciona, mas não confiam nele como Senhor sobre a sua carteira, sobre o seu bolso, sobre a sua conta bancária. O Senhor pode oferecer salvação, mas não pode oferecer provisão quando agimos assim. É isso que nós estamos dizendo. Mas, irmãos, se nós cremos que Jesus, Ele é Senhor de fato, nós também devemos crer quando Ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus ele nos ensina que aquele que vive preocupado com dinheiro, que vive preocupado com sua provisão, ele vive de forma que faz uma coisa que não é coisa de cristão. Porque os discípulos de Jesus, eles não devem se preocupar com essas coisas. Porque os discípulos de Jesus, eles sabem que Deus cuida deles bem melhor do que Ele cuida dos pássaros, do que Ele cuida dos lírios do campo. E para eles nada faltam. Quem dirá para nós que Deus cuida muito melhor do que cuida dessas demais criaturas? Por isso, irmão, o cristão verdadeiro, o santo verdadeiro, aquele que vive uma verdadeira espiritualidade, ele confia em Deus não só para a salvação, mas ele também confia em termos de provisão. De provisão em todas as áreas da sua vida, inclusive a provisão financeira. Cuidado, irmão, porque muitas vezes, principalmente nesses nossos tempos, onde o dinheiro, o status social, né, a ostentação tem ganhado o nosso coração. E muitas vezes Deus, Ele só está interessado no nosso louvor, na nossa vida religiosa. Mas as outras áreas da nossa vida somos nós,
os nossos próprios deuses. Cuidado, irmão, porque Deus, Ele quer a sua confiança em todas as áreas da sua vida, seja ela para salvação ou seja para provisão em qualquer coisa. Uma vida de equilíbrio, uma vida de confiança equilibrada. Ainda podemos dizer, irmão, que precisa haver um equilíbrio também entre o nosso culto público e a nossa vida particular. A nossa vida piedosa particular, a nossa oração particular. Por quê, irmãos? Porque existem pessoas que demonstram fortes afeições religiosas em público, ou quando estão na companhia de outros crentes, mas que não demonstram quase que nenhuma espiritualidade quando estão sozinhas, em particular. Elas se consomem com a vida religiosa, falando para os outros de Jesus, mas na verdade nada sabem de Deus quando estão em secreto. É uma vida movida ao culto público, à presença de demais pessoas, mas que particularmente não existe qualquer sinal de espiritualidade. A Bíblia, ela diz que a espiritualidade verdadeira, ela faz com que a gente fique propenso a gastar tempo sozinho para meditação e oração. A gente vê em diversos momentos nas Escrituras Deus se manifestando ao seu povo quando eles estavam a sós. Deus se mostra a Moisés quando ele estava a sós. A Abraão quando ele estava a sós. E o próprio Jesus, nós vemos ele habitualmente ficando sozinho para orar, para estar em comunhão com o Pai. Irmão, não adianta a gente viver uma vida espiritual pública apenas, se nós nunca conhecemos o Senhor no secreto, se nós não conseguimos nos relacionar com Ele quando estamos sozinhos. Precisa haver um equilíbrio entre a nossa ação pública e a nossa ação particular. Mas, irmão, ao mesmo tempo que existe essa necessidade da nossa experiência particular, a gente precisa também ressaltar a importância da adoração pública. Ela é indispensável. É importante falar isso, irmãos, porque nos nossos dias muitos crentes eles estão acreditando que o culto é opcional, que a vida eclesiástica ela é opcional, que não há uma necessidade de se frequentar a igreja, de se cultuar publicamente. E isso tem muito a ver com o desencantamento da sociedade, com a igreja, com a religião organizada, né? E isso encorajou algumas pessoas a considerar que eu ter o meu tempo particular com Deus, minha oração, meu louvor, meu estudo bíblico, é um substituto aceitável da adoração coletiva. E, irmão, não é. Nós precisamos de um equilíbrio entre o nosso culto público e o nosso culto particular. As duas coisas são importantes e nós precisamos manter isso de uma maneira equilibrada na nossa vida. Ou seja, a verdadeira espiritualidade, ela equilibra a adoração pública com o nosso tempo de oração particular. A gente não pode priorizar um em detrimento do outro. As duas coisas precisam estar presentes na nossa vida. Por isso, irmão, diante disso, eu quero que você reflita comigo
O quão equilibrada tem sido a sua espiritualidade? Será que não tem aspectos da sua espiritualidade que estão falhos porque você tem priorizado uma coisa, dado mais importância a um aspecto do que a outro? Porque, irmão, quando nós fazemos isso, quando nós elegemos aspectos mais importantes do que outros, nós colocamos a nossa espiritualidade em desequilíbrio. E uma vida espiritual desequilibrada é sinal de que a nossa espiritualidade é falsa. Uma verdadeira espiritualidade busca equilíbrio, ou seja, busca dar o valor correto às coisas. O valor que o próprio Senhor nos apresenta nas suas Escrituras. E a gente não prioriza uma coisa em relação à outra, de acordo com os nossos parâmetros, mas nós seguimos o verdadeiro valor, mantendo as coisas realmente equilibradas. Claro que nós poderíamos colocar diversos outros aspectos que podem trazer desequilíbrio para a nossa espiritualidade, mas diante dessas coisas que foram apontadas no decorrer dessa aula, quais são os aspectos que você precisa melhorar, irmão, para colocar a sua espiritualidade em equilíbrio e assim poder apresentar um sinal confiável da sua espiritualidade? Um sinal confiável de que você tem exercido uma espiritualidade verdadeira. Pense nisso, irmão. Reflita nisso e busque viver uma vida em equilíbrio para se expressar uma espiritualidade verdadeira através da sua vida. Que Deus te abençoe, irmão. E o meu desejo é que você possa buscar esse equilíbrio para a sua vida. Nós terminamos a nossa aula por aqui hoje, tá? Nós retornaremos agora apenas na segunda semana de novembro, tá? Semana que vem eu estarei em um período de férias, tá? Nesse próximo domingo nós também não teremos aula por conta da nossa segunda convocação da Assembleia Extraordinária para a eleição de oficiais, e nós aguardamos você que é membro da nossa igreja às 9 horas da manhã nesse próximo domingo para participar da Assembleia, tá? E no dia 8/11 nós retornaremos com a nossa Escola Bíblica Dominical presencialmente, ok? Então, na segunda semana de novembro apenas nós retornaremos, porque na primeira semana de novembro nós temos a nossa semana de oração. Tá bom? Então nós aguardamos você. Continue acompanhando os nossos cultos online, né? Você que é de longe, você que não pode participar presencialmente, tá? Que nós continuaremos a transmissão. E nós retornamos então com a nossa série, tá? Na próxima oportunidade, que será no dia 8 de novembro, ok? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e esperamos você, então, no dia 8 de novembro, para nós falarmos a respeito do 10º sinal confiável, que é a fome de Deus. Uma boa noite para você, um bom restante de semana e nós nos vemos no próximo domingo. Até lá!